Olá, eu vim aqui para te dizer de que você é capaz. Não importam as dificuldades, não importam a fase que você está passando, não importam os problemas, não importam o que se levante, né, diante de você. Mas você é capaz de superar, você é capaz de tirar algo bom daquilo que hoje não parece ser bom. Você é totalmente capaz de transformar a sua realidade, de transformar isso que hoje parece ser o seu fim em algo que vai te fazer ir ainda mais longe, ainda mais para frente. É esse o pensamento que nós temos que ter diante dos desafios da vida. Não estou dizendo que é fácil, é muito difícil, mas a gente tem que entender que existe um plano sobre a nossa vida e esse plano é positivo. E se a gente não está vivendo ele ainda, é porque a gente não entendeu esse plano ainda. Deus nos criou para, sim, coisas boas, e lógico que no período que nós estivermos aqui, nem tudo vai ser fácil. E é por isso que eu queria trazer uma passagem que está em Salmos, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sempre gosto de trazer essas passagens porque mostra que não é só você, não sou apenas eu. Nós teremos dias difíceis, teremos aflições nesse mundo, né? Mas essa é a nossa garantia de que o choro ele pode durar uma noite. E eu entendo que uma noite é bastante coisa, mas que a alegria vem pela manhã. Então isso mostra que mesmo que a gente esteja muito triste ou abalados por uma questão, por um problema, tudo pode se mudar, basta a gente descansar aquele dia, porque cabe a cada dia o seu mal. E não é que o problema vai ter passado, mas a forma da gente enxergar ele, que está nos bloqueando, nos sufocando, vai aliviar depois do outro dia, depois de uma noite de sono, depois de uma noite de descanso. Pense sobre isso. Se o que você está passando não precisa apenas de mais resiliência da sua parte, mais esperança, mais foco e mais calma. Porque quando nós temos calma, nós conseguimos passar por momentos muito difíceis na nossa vida e superá-los. E eu percebo que quando a gente perde a calma, a gente vai por caminhos confusos, porque a gente pega qualquer caminho. A gente não consegue parar e pensar, a gente não consegue pedir ajuda, a gente não consegue refletir, a nossa mente consciente não consegue nos ajudar, trazer uma solução de forma racional. Então, quando as emoções tomam conta, que é o que mais acontece hoje, né, no mundo de hoje, as emoções realmente estão comandando a vida de todos nós. E a maior prova disso é que a maior parte das doenças do mundo são doenças emocionais. Então, assim, já passou do nível de ser só algo simbólico. Não, as pessoas estão sofrendo questões físicas devido a um descontrole emocional. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso em algum momento da vida e a passar diversas vezes por diversos motivos diferentes. E por isso que é tão importante essa palavra. O choro pode durar uma noite. Ou seja, pode ser que você fique triste, né? A gente não tá aqui para vender a ideia de que todo mundo vai ser feliz todos os dias, gente. Muitas coisas podem nos entristecer. Uma decisão errada, um comentário do seu filho, onde você se sentiu ali desvalorizada, uma atitude mais ríspida do seu esposo, um profissional que trabalha com você e que não valorizou o seu trabalho, o seu tempo. São tantas as possibilidades. Até uma pessoa desconhecida no mercado que às vezes virou a cara para você ou falou algum comentário que você não gostou, podem estar ali tornando o seu dia mais difícil. Isso tudo pode acontecer. O que não pode é a gente primeiro colocar o foco nessas coisas ruins, porque senão a gente vai atraindo mais delas para nossa vida. E você sabe que tem pessoas que reclamam da vida, e se você perceber, no dia seguinte elas estão reclamando da vida e no outro dia elas estão reclamando, porque a vida está sempre mandando motivos para elas reclamarem, devido à atitude delas diante da vida. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, de não ficar preso no que é ruim, porque existe muita coisa boa, mesmo quando nossa vida está um caos. Mesmo quando você está passando por um enorme desafio numa área da sua vida, algo está bom. E você só não está conseguindo ver e ter esse entendimento. Então, quando a gente olha para dentro
e a gente entende isso, fica mais fácil entender que nós vamos passar por momentos assim. Então não se culpar, primeira coisa, não se culpe por ter momentos de tristeza, eles vão acontecer, ninguém está imune, mas aqui a gente fala muito do como lidar e superar essas tristezas e como às vezes se preparar e se precaver para que elas não venham de uma forma tão intensa, né? É como se fosse ondas do mar, vamos dizer assim. A gente precisa nos treinar para que nós possamos encarar os desafios da vida como marolas, para que não seja sempre uma onda que vem e arrasta você para dentro do mar. Você entende que às vezes a gente está se permitindo se levar pelos problemas e todos os problemas são cabíveis de fazer isso com a gente. Não é que um problema não tem essa capacidade de nos puxar e nos sugar para dentro da onda. Ele tem. É nós que vamos ter que resistir e começar daqui para frente a ver os problemas como marolas. Porque também se a gente não enxergar dessa forma, nossa mente não funciona, a gente não tem novas ideias, a gente não consegue se relacionar com as pessoas porque a gente fica travado, a gente fica triste, a gente transmite essa angústia para os outros. Então, qual que é a solução? É essa a mensagem, e esse é o desafio. Torne os seus problemas, que são grandes e fortes ondas que engolem você, em marolas. Faça essa prática. Busque encontrar um jeito seu, porque para cada pessoa existe uma forma. Seja com oração, seja desabafando, seja escrevendo, seja focando em resolver diretamente o problema, seja focando em você, no seu bem-estar. Alguma coisa você pode fazer hoje para que esse problema aparente menor para você, para que ele se torne uma marola. Às vezes é a atitude de ir lá e fazer o que precisa ser feito, né? Às vezes você precisa resolver algo com alguém, às vezes é marcar essa conversa, às vezes você precisa de uma promoção, às vezes é marcar essa reunião para você falar disso, às vezes você precisa de um emprego, é mandar X currículos por dia e ter essa disciplina. Entende que a gente pode encarar a onda grande e naturalmente ela vai se tornando marola na nossa vida e a gente consegue pular a marola. Já a onda grande a gente não consegue, a gente acaba sendo engolido por ela. Então, se você tem um gigante na sua frente, e a melhor forma de você encerrar e acabar com a força desse gigante é aos pouquinhos. Você não vai conseguir destruir ele de uma vez só. Então vai aos pouquinhos, reduzindo o poder que esses problemas e essas dificuldades estão tomando na sua vida. E eu espero que você volte aqui para contar que um grande problema se tornou uma pequena marola porque você teve a paciência e a calma de pensar sobre ele, de respirar num dia de choro e saber que no dia seguinte realmente a alegria veio pela manhã e te libertou desse sentimento. Façam um excelente dia.